Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa websérie O que muda na didática com as metodologias ativas. Eu sou Daniele Portilho, estou aqui novamente com o professor Bruno Taranto Malheiros para falar um pouquinho sobre o terceiro tema dessa nossa websérie, que é metodologias ativas na perspectiva do aluno. Professor, é um tema também bem recorrente quando a gente pensa matemática, metodologias ativas. Então, como a gente pode engajar e trazer esse aluno mais para o foco durante as aulas em que são aplicadas as metodologias ativas? No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre a capacitação do professor para trabalhar com metodologias ativas. Mas também tem a questão da capacitação do aluno, porque o aluno não foi educado no processo escolar a atuar de forma ativa no seu processo de aprendizagem. Frequentemente o professor traz o conteúdo pronto, apresenta o conteúdo pronto e eventualmente ele faz um trabalho, uma atividade, mas normalmente uma coisa que não faz parte do método, mas uma atividade que está ali solta como reforço de aprendizagem. Para garantir o foco do aluno, ele precisa entender o objetivo, né? Normalmente as metodologias ativas, elas têm uma meta a ser atingida, né? A aprendizagem baseada em projetos tem um projeto a ser entregue. A sala de aula invertida tem um trabalho a ser apresentado. Então o aluno precisa entender que ele tem uma meta para cumprir, que ele tem um prazo e que aquele conteúdo tem alguma relevância na vida dele, não só para a sala de aula, que aquela aprendizagem não se encerra com a prova final, com a avaliação, mas que ele leva aquele conhecimento para a vida. Isso é muito importante, professor. Isso então tem que ficar claro, explícito pelo professor, talvez quando ele estiver apresentando a proposta de trabalho, não é mesmo? Uma outra questão importante, eu acho que é muito recorrente também na aplicação de metodologias ativas, é a preparação desse aluno. Ele talvez tenha que vir preparado para uma atividade que vai acontecer e vai precisar, por exemplo, de uma leitura prévia, de um estudo anterior. Como garantir esse mesmo engajamento, essa mesma atenção desse aluno para chegar preparado na sala de aula? Porque sempre alegam que não tem muito tempo para estudar, né? Então, quais são as estratégias e algumas dicas que o professor pode utilizar nesse sentido? Essa pergunta é ótima, porque tem algumas metodologias ativas que exigem um pré-trabalho do aluno. Ele não tem como chegar em sala de aula se ele não tiver feito alguma atividade anterior, por exemplo, a sala de aula invertida. Qual é o conceito da sala de aula invertida? O aluno se prepara, estuda aquele conhecimento teórico, lê os artigos, lê os textos base, e depois ele vai para a sala de aula para exercer alguma atividade na qual ele vai aplicar aquele conteúdo. O que tem que ficar claro para o aluno é que a atividade que ele vai fazer em sala de aula depende essencialmente desse trabalho prévio. Se ele não fizer, ele não vai ter condição de assistir aquela aula. E normalmente, quando isso fica claro, os alunos tendem a se preparar. É como quando você diz que vai ter a apresentação de um trabalho, de um seminário, e você avisa com antecedência, normalmente a grande maioria dos alunos estuda e se prepara para fazer aquela atividade. É verdade. E para terminar, uma última pergunta, e eu acho que deve estar pairando aí na cabeça dos professores, é o seguinte: muitas vezes, quando são aplicadas técnicas como seminários e tal, o aluno se sente como se ele estivesse dando a aula, né? Ele não sente que aquilo é a aula em si, que é como se fosse uma estratégia do professor passar uma atividade e ele está assistindo e logo depois vai ter a aula. Como o aluno pode entender que aquele exercício, aquela atividade, aquela proposta metodológica é a própria aula e com uma nova metodologia? Eu ouço muito isso. O professor faz seminário para ele não ter o trabalho de dar aula. Então ele divide os capítulos por grupos de alunos, cada grupo apresenta e ele fica livre. Na verdade, o aluno precisa entender desde o primeiro dia de aula duas coisas. Uma, qual é o objetivo de aprendizagem? O que se espera que ele seja capaz de fazer após estudar determinado conteúdo? E dois, qual é o método que o professor escolheu e por que o professor escolheu aquele método? Se isso ficar claro desde o começo, muito possivelmente não vai ter esse tipo de pensamento ou de crítica, mas tem que estar claro desde o primeiro dia de aula. Sensacional. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência aqui no terceiro episódio. A gente se vê no quarto episódio. Tchau, tchau.